com a celebração que está sendo realizada. Na Santa Missa, não é o lugar de fazermos louvores. Para a gente fazer um louvor, né, a gente tem os encontros. Nós temos os outros momentos na igreja para fazermos louvores. Na Santa Missa tem cantos específicos, cantos que estão de acordo com a liturgia, cantos que têm que falar, né, na sua letra, tem que ser harmônico de acordo com aquilo que está sendo celebrado no santo altar. Não é uma festa como a gente vê aí nos nossos encontros, não é uma tarde, um momento, uma noite ou uma manhã de louvor, não. É a renovação do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso devem ser escolhidos cantos que estejam de acordo com a sagrada liturgia. A saudação ao altar e ao povo reunido. Chegando ao presbitério, o sacerdote, o diácono e os ministros saúdam ao altar com uma inclinação profunda. Em seguida, em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono beijam o altar e, se for oportuno, o sacerdote incensa a cruz e o altar. Nos domingos em que nós não comemoramos nenhuma solenidade, uma festa grande, ou quando não é ou se não for festa do padroeiro, a gente acaba não usando com tanta frequência o turíbulo. No entanto, quando tem as festas solenes, é-nos permitido usar o turíbulo. E isso está prescrito no missal. Não é porque o padre, né, ou o bispo acordou com vontade de encher a igreja de fumaça, que ele usa o turíbulo e passa pelos corredores da igreja, chega no altar, incensa o altar e a cruz. Não. Aquilo marca a solenidade daquela celebração. Assim como as vestes, marca também e indica para nós o tempo em que estamos celebrando ou o santo que estamos celebrando. O ato penitencial. Em seguida, o sacerdote convida para o ato penitencial, que após breve pausa de silêncio, é realizado por toda a Assembleia, através de uma fórmula de confissão geral, e concluindo pela absolvição do sacerdote. Absolvição esta, que contudo não possui a eficácia do sacramento da penitência. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Absolvição esta, que não possui a eficácia do sacramento da penitência. O ato penitencial dentro da Santa Missa, ele tem eficácia para os pecados veniais. E mesmo assim, ele não anula a importância, caso nós tenhamos necessidade de colocar esses pecados veniais na confissão diante do sacerdote. Se porventura os pecados veniais te acusam, mesmo tendo participado da missa no ato penitencial, nós devemos, com toda a humildade, recorrer ao sacerdote e buscar a confissão. Pois tal ato não substitui o sacramento da confissão individual. Tenhamos este cuidado para não cairmos neste grande erro de pensar que o ato penitencial da missa já é suficiente para eu poder comungar. Se eu cometi algum pecado que não seja venial, né, e que me acusa, que seja um pecado mortal, com certeza eu devo recorrer ao sacerdote e confessar as minhas fraquezas e as minhas faltas e voltar à presença de Deus de forma menos indigna. Pois, do contrário, a gente acaba, em vez de receber Jesus
com a sua eficácia salvífica em nossas almas, a gente acaba recebendo a nossa própria condenação. E agora vocês não podem mais chegar diante de Deus e dizer que não sabia disso. Aquele que é mais, quanto mais recebemos, né, mais seremos cobrados diante de Deus. Então, diante de Deus, a partir de hoje, se alguém não sabia, não vai poder dizer: ah, Senhor, eu não sabia disso, a igreja nunca me falou sobre isso. Depois do ato penitencial, inicia-se sempre o Senhor tem de piedade, a não ser que já tenha sido rezado no próprio ato penitencial. Tratando-se de um canto em que os fiéis aclamam o Senhor e imploram a sua misericórdia, executado normalmente por todos, tomando parte nele o povo e o grupo de cantores ou o cantor. Via de regra, cada aclamação é repetida 2 vezes, a não ser excluindo, porém, um número maior de repetições por causa da índole das diversas línguas, da música ou das circunstâncias do local. O Glória. O Glória é um hino antiquíssimo e venerável pelo qual a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. O texto deste hino não pode ser substituído por outro. Isso é muito importante para nós. O texto deste hino não pode ser substituído por outro. E por que eu estou repetindo isto? Porque a gente pode aí cair no erro de ter aprendido em alguma igreja na Lua que nós tenhamos passado e achar que podemos substituir tal texto, tal hino. É um grande erro a gente achar que podemos substituir os textos sagrados por algo que nos agrada. A missa, minha gente, não é para nos agradar. A missa, primeiramente, é para rendermos graças a Deus. A missa é o santo sacrifício de um Deus tão grande que se faz pequeno só por causa de nós. Então, deste modo, não cabe na missa a minha vontade. Os ritos da celebração da Eucaristia estão aqui para ser executados de forma correta, de forma coerente. E falando isso para vocês, o ouvido que está mais próximo, da minha boca é o meu. Então eu não posso acordar de manhã e inventar uma liturgia própria. Eu tenho que seguir aquilo que está prescrito no missal, aquilo que a igreja nos ensina e manda. Tudo aquilo que passar disso faz parte do meu orgulho, da minha humanidade aí ferida, que quer ser mais do que Deus. Entoado pelo sacerdote, ou se for o caso pelo cantor, ou o grupo de cantores, é cantado por toda a assembleia, ou pelo povo que alterna com o grupo de cantores, ou pelo próprio grupo de cantores. Se não for cantado, deve ser recitado por todos, juntos ou por 2 coros, dialogando entre si. É cantado ou recitado aos domingos, exceto no tempo do Advento e da Quaresma, na solenidade, festa e ainda em celebrações específicas mais solenes. A oração do dia. A seguir, o sacerdote convida o povo a rezar. Todos se conservam em silêncio com o sacerdote por alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus pedidos. Quantas graças a gente às vezes deixa de ganhar
por não prestarmos atenção na Santa Missa. Quantos momentos a liturgia vai, nos permitindo entrar em contato com Deus, viver de forma séria aquilo que se está celebrando, e às vezes a gente, por estarmos agitados ou pensando em tantas e tantas coisas, acabamos deixando de lado aquilo que é mais importante neste momento em que tiramos para participar de uma Santa Missa. O momento da oração do dia, meu povo, é um momento muito importante para toda a Assembleia. Naquele momento em que o padre, depois de todos esses passos que eu acabei passando aqui para vocês, ele vai falar, oremos. É o momento em que nós, como povo de Deus, juntamente com o padre recitando a oração do dia, a oração que se chama coleta, a gente apresenta a Deus, no íntimo do nosso coração, aquilo que trazemos, aquilo que nos aflige, as nossas alegrias e as nossas tristezas, nós colocamos diante de Deus. Por isso que esta oração se chama oração coleta. É claro que o padre não vai ficar toda hora falando, oremos a oração coleta, não. Mas se prestarmos atenção a cada passo da Santa Missa, a gente pode sair cada vez mais rico de cada celebração. Volto a falar a frase inicial. Só é possível falarmos que amamos algo ou alguém se nós verdadeiramente conhecemos. Do contrário, com todo respeito, não é amor. A gente só pode dizer, de forma verdadeira, que amamos alguém se a gente conhece. Volto a falar, não é diferente com a igreja, não é diferente com as coisas de Deus. Pode ser difícil, mas não é impossível a gente buscar, aprender cada vez mais sobre a nossa fé, sobre a doutrina, sobre a Sagrada Liturgia, por que que ela existe, por que que se faz isso, por que que se faz aquilo, por que que em tal momento a gente vive assim, por que que no outro momento a gente vive daquela forma. Não é porque os padres acordaram e quiseram fazer daquela forma. É porque ele deve seguir, ou deveria seguir, o que está prescrito no missal. E por isso eu digo novamente, na missa não há lugar para colocarmos o nosso querer. A missa é algo tão sublime, tão sagrado, tão belo, que diz alguns santos, que se nossos olhos pudessem ver a olhos nus, na mesma hora a gente cairia duro e morto. Então, é importante que a gente busque viver as santas missas que Deus nos permite, aí nessa caminhada rumo ao céu, viver de forma coerente, buscando compreender passo por passo da missa. Ou de outro modo, a gente acaba entrando vazio e saindo ainda mais vazio, se é possível dizer, se não é uma redundância. Então, meus caros, busquemos cada vez mais aprender aquilo que é a doutrina da igreja. Nós temos tempo para tantas coisas, Nós temos tempo para ver receita de bolo, nós temos tempo para ver série, jogo de futebol. Eu posso aqui passar algumas horas elencando tantas coisas. E por que com as coisas de Deus a gente não tira alguns minutos e vamos em algumas fontes seguras, pois tem nas redes sociais, E buscamos nos informar sobre a doutrina da nossa igreja, sobre a grandeza, sobre esse tesouro que é contido na igreja através da liturgia. Busquemos usar os instrumentos que está à nossa disposição
através das redes sociais, através da tecnologia, para a nossa salvação. Nosso Senhor nos permite, né, tais conhecimentos, não é para nos perder. Se a gente, porventura, acabar se perdendo, é porque a gente mesmo trilhou o caminho da perdição. E depois a gente não pode culpar a igreja de não ter ensinado. Instrumentos nós temos aí à vontade, né? E quanto mais buscamos saber sobre a nossa igreja, mais rico ficamos, mais forte ficamos, e a nossa base se torna mais sólida. E não caímos no grande erro de pular da barca de Pedro e cair em uma canoa, né? Porque muitas das vezes a gente pula da segurança da barca de Pedro e cai numa canoa acreditando que esta canoa não vai virar. Que este grande mal não aconteça com nenhum de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.